Olá, pessoal. Agora vamos demonstrar aquelas duas últimas proposições que ficaram no final do primeiro capítulo, que é essa aqui, que é a proposição 13, e a proposição 14. O que diz a proposição 13? A proposição 13 diz: dadas duas retas R e S, se a interseção entre elas não for vazia, ou seja, se existir pelo menos um ponto entre eles, então existem duas possibilidades. Ou essas retas são iguais, isto é, elas são a mesma reta, ou essas retas são concorrentes. Então, recapitulando, se duas retas possuem pelo menos um ponto em comum, ou seja, a interseção não é vazia, então ou elas são iguais ou elas são concorrentes. Como é que seria isso do ponto de vista geométrico? Eu posso imaginar a seguinte situação. O que diz lá? O que diz a proposição? Que se a interseção entre as duas retas é diferente do vazio, então ou elas são iguais, ou R e S são concorrentes. Por que isso acontece? A gente pode imaginar a seguinte situação. Se a interseção é vazia, ou melhor, se a interseção é diferente do vazio, então existe algum elemento no conjunto. Ok? Então, se a interseção não é vazia, tem alguém aqui, tem algum elemento. Pode ser que tenha só um, ou pode ser que tenha mais do que um. Se tiver só um, então, logicamente, vão ser concorrentes. Porque, por definição, duas retas são concorrentes quando tiver um único ponto em comum. Ok? Agora, por que eu tenho que amarrar essa segunda situação? Porque, se não for concorrente, tem que ser igual. Elas têm que ser iguais. Por que essa necessidade da igualdade? Bem, bora imaginar que tenha mais do que um ponto. Se tiver mais de um, se tiver um ponto P e um ponto Q, aí o que vai acontecer? Então, eu vou ter um ponto P e eu vou ter um ponto Q. O R vai ter que passar pelos dois. E o S também. Ou seja, nesse segundo caso, eu vou ter igualdade. O que significa que, de fato, se elas não forem concorrentes, elas vão ter que ser iguais. Calma. Eu preciso falar uma coisa. É muito importante. Tanto que eu não vou apenas falar, eu vou escrever. Desenho não prova nada. Como assim? Se você quiser provar alguma coisa, você vai ter que trabalhar com álgebra. Você vai ter que trabalhar com relação de pertinência, pertence, não pertence, interseção, com união. Ou seja, você vai ter que trabalhar com operações entre conjuntos. Desenho não prova coisa alguma. Esses desenhos que eu fiz aqui não provam nada. Eu vou ter que fazer a demonstração agora. Ok? Então vamos lá. Bem, o que diz aqui a proposição? Dadas duas retas, RS, se a interseção não é vazia, ou seja, se a interseção possuir pelo menos um ponto, então as retas são iguais ou as retas são concorrentes. Não tem terceira possibilidade. Então, vou primeiro reescrever esse enunciado e vou fazer essa demonstração. Ok, então esse é o enunciado que queremos provar. Agora sim, nós vamos fazer a prova. Nós vamos fazer a demonstração. Qual é a hipótese? A hipótese
é que a interseção não é vazia. Então, eu vou colocar aqui a hipótese. Ok, agora eu vou trabalhar com duas possibilidades. A primeira possibilidade é se a reta R for igual à reta S. E a segunda possibilidade é se a reta R não for igual à reta S. Ou seja, ou são iguais ou são diferentes. Não tem como escapar. Então, vamos colocar aqui. O caso 1 vai ser o caso em que o R vai ser igual a S. E como caso 2, eu vou pegar o caso em que o R vai ser diferente de S. Então, vamos considerar cada um desses casos. O caso 1. Se eles forem iguais, o que eu posso concluir? Bem, primeiro, o que eu quero provar? Eu quero provar que ou eles são iguais ou são concorrentes. Então, se eu já estou afirmando que eles são iguais, então eu já concluí o que eu queria. Então, nesse primeiro caso aqui, não há o que demonstrar. E eu vou escrever isso. Por que não há o que demonstrar? Porque na tese já aparece o que eu quero. Se eu já estou afirmando a tese, então não tenho nada para provar. Agora vamos analisar o segundo caso, que é o caso em que R é diferente de S. Note que, por hipótese, a interseção é diferente do vazio. Como a interseção é diferente do vazio, então eu posso tomar um ponto P tal que o P pertence à interseção. Agora, nós temos que nos focar naquilo que nós queremos provar. E o que a gente quer provar? A gente quer provar essa tese aqui. Ou são iguais ou são concorrentes. Agora a pergunta é, nesse segundo caso, pode ser iguais? Não, não pode ser iguais, porque eu já estou afirmando que são diferentes. Então, eu tenho que provar que são concorrentes. Então, esse vai ser o meu objetivo. Então, como é que eu vou fazer essa prova? Se eu quero provar que são concorrentes, então eu vou supor, por absurdo, que não são concorrentes. Então, se eu supor que não são concorrentes e der uma contradição, é porque elas são concorrentes. Então, eu vou fazer isso. Suponhamos, por absurdo, que R e S não são concorrentes. Agora vamos nos lembrar, o que são retas concorrentes? Retas concorrentes são aquelas que possuem um único ponto em comum. Então, duas retas são concorrentes quando elas possuem um único ponto em comum. Então, se tiver mais de um ponto em comum, não são concorrentes. Então, vamos aqui. Repara que R e S já tem um ponto em comum. Se R e S já tem ponto em comum e elas não são concorrentes, então tem que aparecer um outro ponto. Porque se tiver só um, vai ser concorrente. Então, como eu estou afirmando que não são concorrentes, então tem que ter mais um ponto. Então, eu vou colocar aqui. Como R e S não são concorrentes, então existe um outro ponto, né? Um ponto Q com Q diferente de P
tal que o Q pertence à interseção. Então, eu quero que vocês entendam. Por definição, duas retas são concorrentes quando possuem um único ponto em comum. Como essas duas retas já têm um ponto em comum, e eu estou afirmando que elas não são concorrentes, então ela tem que ter mais um ponto. Tem que ter pelo menos mais um ponto. Então vamos lá. Como P pertence à interseção, então o P pertence a R e o P pertence a S. Analogamente, como o Q pertence à interseção, então o Q pertence a R e o Q pertence a S. E agora? Agora a gente vai usar o axioma da determinação da reta. Como P é diferente de Q, ou seja, como P e Q são pontos distintos, então, pelo axioma da determinação da reta, existe uma única reta que passa por eles. Ora, como P e Q pertencem a R, P e Q pertence a S, então nós somos obrigados a concluir que R é igual a S. Por quê? R tem que ser igual a S? Porque só existe uma reta que passa por P e Q. Se só existe uma reta que passa por P e Q, então, se R passa por P e Q e S também passa por P e Q, então R e S tem que ser a mesma reta. Só que isso é uma contradição. Vou colocar aqui. O que contraria a hipótese. Por que essa igualdade contraria a hipótese? Contraria a hipótese porque o caso 2, que é o caso que nós estamos trabalhando, está supondo justamente o oposto. Está supondo que eles são diferentes. Ok? Então, eu tenho a negação da hipótese. Eu cheguei numa contradição. E por que aconteceu essa contradição? Porque eu supus por absurdo que elas não são concorrentes, quando, na verdade, elas são concorrentes. Então, esse foi o problema. Portanto, R e S são concorrentes, como queríamos demonstrar. Bem, vamos lá, gente. Agora vamos para a próxima proposição. A próxima proposição que eu quero provar é que existe um par de retas concorrentes. Ou seja, eu quero provar que retas concorrentes existem. Porque não adianta eu definir uma coisa e não provar que existe. Porque eu poderia, por exemplo, definir sereia. Sereia é uma mulher com cauda de peixe. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao definir uma coisa, eu não provo que ela existe. Eu posso ficar discutindo aqui o sexo dos anjos. Então não adianta. Eu tenho que, se eu estou definindo retas concorrentes, eu tenho que provar que realmente existem retas concorrentes. Então esse é o objetivo aqui. O objetivo é provar que existe pelo menos um par de retas concorrentes. E é o que eu vou fazer agora.
Repara que eu coloquei aqui um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Aqui no texto está assim, existe um par de retas concorrentes. E aqui eu coloquei existem retas concorrentes. É a mesma coisa. Tá? A ideia é provar que existe pelo menos um par de retas concorrentes. Então vamos fazer essa demonstração aqui. Como eu quero provar uma existência, então eu vou usar aqui o axioma ou postulado da existência. Tá? Então vou colocar aqui. Pelo axioma da existência da reta, existe uma reta R e dois pontos A e B tais que o A pertence a R e o B não pertence a R. Que é aquela ideia, né? Que numa reta, tanto numa reta quanto fora dela, há infinitos pontos. Então, eu posso pegar dois pontos numa reta, um ponto que está na reta e um ponto que não está na reta. Como o A pertence à reta R e o B não pertence à reta R, então eu posso concluir que A e B são pontos distintos, né? Porque se um está na reta e o outro está fora, então eles não podem ser o mesmo ponto. Agora, como eu já sei que eles são pontos distintos, eu posso usar o axioma da determinação da reta. Como A é diferente de B, então pelo axioma da determinação da reta, existe uma única reta que eu vou chamar de S, que passa por A e B. Então, eu tenho essa situação aqui, né? Eu tenho uma reta R e eu tenho dois pontos, um ponto A e um ponto B. Então, a reta S vai ser justamente a reta que passa por AB. Então, nota que o desenho já deixa claro que elas são concorrentes. Porém, lembrem o que eu já disse. Desenho não prova nada. Tá? Você tem que trabalhar com as propriedades. E é o que eu vou fazer agora. Vou colocar aqui, olha. Como o ponto B não pertence à reta R e o ponto B pertence à reta S, então R e S são retas diferentes, né? Porque não têm as mesmas propriedades. O ponto B está na reta R, mas não está na reta S. Então, as retas são diferentes. Agora, como A pertence a R e A pertence a S, então A pertence à interseção. E, portanto, a interseção é diferente do vazio, porque tem pelo menos um ponto, que é o ponto A. Então, daí, como a interseção entre R e S é diferente do vazio,
e R é diferente de S, então, pelo item anterior, temos que R e S são concorrentes. Tá, e com isso termina a nossa demonstração. Como assim? Por que elas são concorrentes? Bem, vamos voltar aqui para o item que nós já demonstramos. Nós demonstramos aqui o item 13. O que diz aqui o item 13? Ele diz que se a interseção entre as retas for diferente de vazio, então, ou as retas são iguais, ou elas são concorrentes. Porém, lá no finalzinho da nossa demonstração, nós temos isso aqui e temos que que R e S são diferentes. Se eu tenho isso ou concorrentes, como não são iguais, só sobrou essa opção. Então, R e S são concorrentes. Então, olha aqui. Então, se a interseção é diferente do vazio, mas eu não posso ter igualdade, então só sobrou a possibilidade delas serem concorrentes. E foi justamente o que nós concluímos. Então, elas têm que ser concorrentes. Ok? E com isso, nós terminamos a aula de hoje.